Bom dia, pessoal. Hoje é uma segunda-feira, dia 17 de junho de 2024. Friozinho em Guarapuava e nublado. Mas eu quero contar para vocês uma, uma coisa a respeito de como que foi nosso fim de semana. Então, fui eu e Maria Antonieta lá para um hotel que tem aqui perto de Guarapuava que chama-se Termas de Jurema. Dá uns 160 quilômetros daqui. Eu gosto muito de ir para lá, primeiro porque é perto, né? Gostoso de ir. Segundo, porque a gente come um monte. E terceiro, porque a natureza é exuberante. E além da gente aproveitar muito a viagem, que é muito gostosa, assim, muito é, reanimadora, né? Restauradora. Ainda a gente tem a oportunidade de ver Deus em todas as coisas, assim, isso é muito gostoso, né? A gente tava ontem lá tomando chá e tinha um monte de abelha assim em volta. E aquelas abelhinhas vinham ali e tal, e em volta do chá, e elas sentavam na gente, saíam. De forma alguma as abelhas molestavam a gente, de forma alguma a gente molestou as abelhas, porque ali é o lugar delas e nós éramos a novidade ali, né? E, e os patos, assim, você conversando com os patos, assim, e o pato começava a prestar atenção, arrepiava o topetinho, você não tinha visto isso ainda. E ele faz assim com o rabinho. E eu não sei se aquilo é uma reação como a do cachorrinho que tá feliz e tal, mas sei que a gente se diverte muito, eu recomendo muito para vocês. Vocês sabem que uma parte do nosso dinheiro que a gente ganha é para nosso lazer e para apreciar coisas boas e fazer bem para o pessoal de casa, né? Essa é uma coisa muito legal. Então a gente foi e tal, muito gostoso. Bom, e hoje estamos começando mais uma semana abençoada, cheia de expectativas, né, pelo que Deus vai fazer para nós. E eu queria deixar para vocês a palavra que está lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 26 em diante, diz assim: Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Vocês reparam, assim, não ficam felizes em pensar que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus? Daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano, não com o meu, nem com o seu, mas com o dele? Não é reconfortante isso? Que todas as coisas trabalham para o bem. E não é reconfortante também saber que Deus sonda os corações, né? Que Ele sabe das coisas que acontecem porque Ele está dentro do coração, o Espírito de Deus. Então, eu já falei sobre isso aqui. Quando você olha, quando você tem um sentimento bom, um sentimento mal, como que Deus é onisciente? Como que Ele conhece tudo isso? Muito simples, pelo Espírito que está dentro de nós, né? Se o Espírito está dentro de nós, o Espírito sabe o que nós sentimos, ele sente também, né? E ele vê, ele ouve, ele sofre quando a gente toma uma decisão contrária à palavra de Deus, ele se alegra quando a gente ora, quando a gente louva, quando a gente faz alguma coisa de acordo com a palavra de Deus, e assim é a nossa vida. Então, sobre o que eu estava falando do meu fim de semana, né? O Espírito curte quando a gente curte as coisas de Deus. Pensem, quando Deus desenhou tudo isso que há de mais lindo por aí, né, com tamanha perfeição, você chega lá e começa a admirar uma flor, né, que Deus fez e que está ali, e você diz, nossa, como Deus é caprichoso, como Ele é um artista formidável, né? Você vê um passarinho amarelinho, como eu estava apreciando ontem numa árvore lá, um outro verdinho, que nem eu falei das abelhas, um bichinho lindo, né? E você consegue agradecer a Deus por tudo aquilo e aproveitar aquilo com alegria, com felicidade, porque Deus fez.
o espírito se alegra dentro de você e isso acaba te recarregando tuas forças e fazendo ter dias melhores. Nesses dias, quem assim é mais envolvido com as coisas de Deus e conhece o pessoal das igrejas e tal, vem sendo mais bombardeado por notícias e mais notícias de escândalos e mais escândalos, né? Só que Jesus falou isso há 2000 e tantos anos atrás, né? Ai daqueles por meio dos quais vierem os escândalos, né? E eu penso que ai daqueles que encobrirem os escândalos também quando souberem, né? Porque uma coisa é você não levar para frente uma fofoca. A outra coisa é você deixar de comunicar as coisas que estão acontecendo. Esse negócio da fofoca, eu sempre uso um exemplo do que aconteceu com meu sogro lá, um tempo antes de morrer. Eles tinham um soja de uma área que era da mãe dele lá e venderam e tal, eles irmãos. E aí um cara chegou lá para comprar deles e tal. E o meu cunhado chegou e falou para ele, ó, o senhor não venda para esse homem, porque esse homem não está pagando ninguém em Guarapuava, é um mau pagador. Alguns poderiam encarar isso como uma fofoca, né? Falando mal dos outros. Mas se o meu sogro tivesse ouvido, ele não teria perdido dinheiro, porque o cara realmente deu cano neles. Por exemplo, minha mulher estava falando, me dando um exemplo hoje do que ela viu lá, esse último escândalo aí que aconteceu nos Estados Unidos com o pessoal de uma igreja aqui do Brasil, né? Uma cantora famosa, né? Aí você tem uma criança e convidam a criança para posar na casa da pessoa da igreja lá. A tendência é você dizer assim, nossa, povo ungido de Deus, né, vai fazer bem pro meu filho. E daí acontece uma situação de abuso daquela lá. E daí? Né? Então, se você sabe que o cara é problemático e é abusador e é um criminoso, você não vai deixar teu filho posar na casa dele, né? Mas o que nós vamos fazer? Esperar para ver o que acontece. Agora, voltando ao que interessa aqui para nós, que é a questão da gratidão a Deus, né? Então, vejam aqui, ó. Quando você ora, embora você não saiba comunicar bem para Deus o que está no teu coração, aqui diz que o Espírito Santo, ele comunica para Deus isso aí da forma como deve ser, né? A oração correta, a oração que Deus vai nos responder, né? Agora é importante vocês verem aqui que a Bíblia fala no versículo 28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem ele chamou de acordo com o seu plano. Ótimo. Por isso que eu falo sempre aqui nos nossos videozinhos, nosso bate-papo, que não adianta você pegar um versículo da Bíblia e ficar batendo em cima dele, fora de contexto. Não é assim que as coisas funcionam. Veja, todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Ótimo, isso é maravilhoso. Tá, para o bem de quem? De quem ama a Deus. Tá? Daqueles a quem ele chamou. Ótimo. De acordo com o plano dele. Então aqui tem três coisas, né? Todas as coisas contribuem para o bem. Ótimo, contribui. De quem? De quem ama a Deus. Né? Mas quem ama a Deus? Aquele que faz a vontade dele. Que tem ele como Senhor e que procura seguir os seus caminhos. Né? Quem foram os chamados? Bom, se você um dia aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você foi chamado por Deus e respondeu positivamente. Né? Ótimo. De acordo com o plano dele. Então, as coisas vão acontecer e vão dar certo para nós de acordo com o plano de Deus, né? Para as nossas vidas. Então, fica aí a nossa meditação de hoje, né? Deus é maravilhoso, cuida de nós, preparou o universo inteiro para contribuir para o nosso bem, mas desde que nós sejamos aqueles que amam a Deus, né? Aqueles que foram chamados e responderam, né? Aqueles que se submetem ao plano dele, porque é o plano dele que vai dar certo, não o nosso. Tomara que a gente tenha sabedoria
para fazer planos de acordo com os planos de Deus. Tenha uma ótima semana, é por aí, que Deus te abençoe muito a você e a tua casa e a toda a obra das tuas mãos.